Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira o núcleo 4 da trama golpista. Núcleo esse responsável pela disseminação de informações falsas sobre o nosso sistema eleitoral. Primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Votou pela condenação dos 7 réus. Depois, ministro Cristiano Zanin Martins, acompanhando o relator. O terceiro a votar, ministro Fux. Mais uma vez, lamentavelmente, protagonizou um verdadeiro show de horrores. Absolveu os 7 réus, tentou justificar o injustificável, porque, vejam, no julgamento do Bolsonaro, ele entrou numa contradição sem tamanho. Ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal não era o foro adequado. Mas antes, em 400 casos que envolviam, por exemplo, os baderneiros, os golpistas do dia 8 de janeiro, ele aceitou a denúncia. Então, o que mudou? No voto de hoje, ele afirmou que cometeu um equívoco e não poderia insistir no erro. Descobriu que estava errado, para justificar o voto lá de trás, para proteger, entre aspas, o Jair Bolsonaro. O que é que ocorre? Em uma semana, o Fux paralisa o julgamento do Sérgio Moro, naquele caso que o Moro acusou o Gilmar de vender habeas corpus, ele pediu vista, sem necessidade. Ele brigou com o Gilmar Mendes nos bastidores, segundo o que foi noticiado pela colunista Mônica Bergamo. Gilmar, inclusive, disse o diabo a ele, pediu até que ele procurasse um terapeuta para superar a Lava Jato. Isso no embate lá, né? Na troca de farpas. Falou que o voto dele no caso Bolsonaro foi vergonhoso. Fux, por sua vez, afirmou que Gilmar vivia falando dele pelas costas e vivia falando também nas entrevistas que prestava. No voto, inclusive, de hoje, ele criticou Gilmar Mendes. Aí vejam o que aconteceu. Ele pediu a devolução do voto dele, no caso Bolsonaro, para corrigir supostos erros gramaticais. Aí sabe o que é que vai acontecer? O início do cumprimento da pena do Bolsonaro será atrasado. Pode apenas acontecer no ano de 2026. E não parou por aí não. Por último, pediu ao ministro Luiz Edson Fachin, que atualmente é o presidente do Supremo Tribunal Federal, para sair da primeira turma. Porque ele está isolado na primeira turma e queria que esses casos fossem julgados no plenário. Talvez pensando que teria o apoio dos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça e não seria uma voz solitária e não passaria tanta vergonha. Mas prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, no caso de Bolsonaro e também no caso do núcleo 4. Está faltando só um núcleo para ser julgado pelo Supremo, o núcleo 5. O Moraes venceu, o Fux perdeu. Foram observados ataques coordenados e sistemáticos contra comprovada rigidez e confiança nas urnas eletrônicas, bem como ataques sistemáticos contra os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Todos ocorriam ou no mesmo dia, o dia seguinte, uma série de perfis e páginas nas redes mundiais e computadores, sempre visando desacreditar as eleições, uma vez que a organização criminosa pretendia desacreditar as eleições para permanecer no poder, mesmo que o resultado das eleições fosse adverso. E, uma vez finalizadas as eleições com resultado adverso, pretendia impedir que o presidente e vice-presidente democraticamente eleitos pudessem assumir. Queria aproveitar e trazer uma fala bastante interessante da jornalista Daniela Lima do Portal UOL, porque ela traz notícias de bastidores. E são notícias ruins para o ministro Fux. Em Fux, o We Trust. Eu queria ressaltar para vocês que Fux deixa o Supremo ou deixará o Supremo em 2028, quando completará 75 anos. Ele foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff. Ele se comportou de uma maneira na Lava Jato, censurou até uma entrevista do Lula e se comporta de uma maneira completamente diferente agora.
Dizem que é ciúme, porque o Lula, quando vai consultar figuras do Poder Judiciário, procura o Moraes, procura o Flávio Dino, procura o Zanin, procura o ministro Luiz Roberto Barroso, procura o Gilmar, mas não procura o Fux. Talvez seja por conta disso. Daniela Lima trouxe detalhes interessantes. O ministro Luiz Fux passou um recibo registrado em cartório, autenticado e em 3 vias. Do quê? Das críticas que recebeu dos colegas por conta do voto que proferiu, do cavalo de pau que proferiu em seu voto, depois de condenar mais de 400 pessoas, né? Como disse o ministro do Supremo, 400 bagrinhos, ou seja, pessoas comuns sem cargo, e anistiar, tirar, eximir de qualquer participação aquele que é apontado como líder de uma organização criminosa que tentou abalar a democracia e as instituições, notadamente o judiciário, a qual o Fux pertence, né? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então o Fux condenou mais de 400 pessoas e deu um cavalo de pau ao julgar o núcleo central da trama golpista. E aí o ministro vem de novo fazendo, como eu citei aqui o recibo, porque ele abre o voto dele tentando explicar o que aconteceu, dizendo que o magistrado não pode ter compromisso com o erro, que se percebeu o erro com o passar do tempo, que o ideal é que o juiz corrija. Então assim, Luiz Fux vem com esse grande arrazoado para tentar reagir às críticas que sofreu, volta a repisar teses há muito vencidas, não na primeira turma, mas no plenário do Supremo Tribunal Federal. A esse grupo ele diz, essas pessoas elas não têm foro de prerrogativa de função. O que é isso? Não tem deputado, não tem senador, por que elas estão sendo julgadas aqui no Supremo? Ora, outras 400 foram julgadas por ele no Supremo, também sem foro de prerrogativa de função. Mas por quê? Porque o Supremo decidiu que havia uma conexão direta entre aqueles que tinham sim foro de prerrogativa e aqueles que agiram como ponta de lança. E esses estão diretamente conectados na denúncia ao grupo principal.